Este é um dos céus mais perigosos do mundo hoje. Drones kamikazes atravessam a noite em alta velocidade, enquanto sistemas de defesa tentam, a cada segundo, impedir uma catástrofe. Mais de 150 mísseis lançados, centenas de drones no ar. Cada ataque custa milhões e cada falha, vidas. A guerra entre Irã e Israel entrou em um território inédito, um campo de batalha onde a tecnologia decide quem sobrevive. Mas por trás dos lasers e interceptações há algo ainda mais explosivo: sabotagens secretas, alianças quebradas e uma disputa que começou muito antes do que parece. Quem realmente acendeu esse novo pavio? O que está em jogo para além das fronteiras desses dois países? Será que o mundo está prestes a testemunhar uma guerra muito maior do que imaginamos? Antes da atual guerra de mísseis e drones, existia uma relação quase impensável entre Irã e Israel, e talvez seja justamente isso que torne o conflito de hoje tão carregado de simbolismo. Este é o Shah Mohammad Reza Pahlavi, o último monarca do Irã. Durante seu governo, o Irã não apenas reconheceu Israel em 1950, sendo um dos poucos países muçulmanos a fazê-lo, como também manteve relações comerciais e militares com Tel Aviv. O petróleo iraniano abastecia Israel, e ambos trocavam inteligência em uma época onde a ameaça maior era o Egito e a União Soviética. Essa parceria parecia sólida, mas ela caiu como um castelo de cartas em 1979, com a Revolução Islâmica liderada pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini. O Irã se transformou de monarquia pró-ocidente em república teocrática xiita. Israel passou de aliado estratégico a inimigo declarado. E não foi uma mudança meramente política, foi doutrinária. Khomeini não apenas rompeu relações com Israel, como o definiu como o pequeno Satã, um inimigo existencial da fé islâmica, da justiça e da soberania dos povos muçulmanos. E mais, o novo regime iraniano não ficou só no discurso. O Irã passou a financiar e treinar grupos armados como o Hezbollah no Líbano e, posteriormente, o Hamas na Palestina, com um objetivo claro: enfraquecer a presença israelense no Oriente Médio. Nos anos 80 e 90, essa tensão se manifestava através de guerras por procuração. Enquanto Israel combatia o Hezbollah no sul do Líbano, o Irã enviava dinheiro, armas e treinamento. Quando o Hamas lançou foguetes de Gaza, boa parte deles vinham com tecnologia iraniana. E em meio a tudo isso, um outro elemento acendeu o alerta vermelho em Tel Aviv: o programa nuclear iraniano. O temor israelense sempre foi o mesmo: que o Irã obtenha uma arma nuclear e, com ela, tenha capacidade de destruir Israel em questão de minutos. Já para o Irã, o programa nuclear representa muito mais que energia ou defesa. Ele é símbolo de autonomia frente ao Ocidente. Em 2015, um breve respiro: foi assinado o Acordo Nuclear com o Irã, o chamado JCPOA, mediado pelos Estados Unidos, União Europeia e ONU. O Irã aceitou congelar parte de seu programa em troca do fim das sanções, mas essa trégua durou pouco. Em 2018, os Estados Unidos se retiraram do acordo sob o governo Trump, e o Irã, aos poucos, retomou suas atividades. A partir de 2020, assassinatos de cientistas nucleares e ataques cibernéticos, como o infame vírus Stuxnet, voltaram a alimentar a tensão. Cada ação de um lado recebia uma resposta, às vezes visível, como um ataque aéreo, outras vezes silenciosa, como uma sabotagem em laboratório, mas o ciclo se mantinha: provocação, retaliação, contenção.
Até que os atentados de outubro de 2024 mudaram o jogo de novo. A chamada Operação Dias do Arrependimento, com múltiplos ataques simultâneos, reacendeu a preocupação com uma guerra direta entre Israel e Irã. Foi o prenúncio da nova fase que estamos vendo agora. Uma fase onde não se trata apenas de guerras indiretas ou sabotagens pontuais, mas de confrontos frontais, uso de tecnologia de guerra 4.0 e um custo geopolítico que pode atravessar fronteiras. Este é o momento em que a retórica se transforma em ação. Israel lançou a mais ousada ofensiva dos últimos anos, a Operação Rising Lion, mas o que a torna tão diferente não é apenas o volume de ataques, e sim como esses ataques foram realizados. A operação foi estruturada em 3 frentes: bombardeios aéreos convencionais, sabotagens internas em solo iraniano e o uso coordenado de drones camuflados com inteligência artificial embarcada. Estes drones, aparentemente civis, cruzaram silenciosamente os céus iranianos, guiados por algoritmos treinados para evitar radares e identificar alvos prioritários em tempo real. Em solo, equipes da Mossad atuaram simultaneamente para explodir centros estratégicos, desestabilizar as comunicações e criar pânico interno. Os alvos não foram aleatórios. Lançadores móveis de mísseis, centros de comando da Guarda Revolucionária e instalações do programa nuclear, todas destruídas ou danificadas com precisão cirúrgica. O objetivo era claro: minar a capacidade de reação do Irã, sem declarar guerra oficialmente, mas a resposta iraniana foi imediata. Batizada de Operação True Promise 3, a contraofensiva mobilizou uma das maiores forças balísticas já utilizadas pelo Irã, mais de 150 mísseis balísticos e dezenas de drones de ataque atravessaram o espaço aéreo em direção a cidades estratégicas de Israel. A maioria foi interceptada. Com uma taxa de acerto de cerca de 90%, os sistemas Iron Dome e David's Sling mostraram sua eficácia. Mas essa eficiência tem um custo altíssimo. Cada noite de defesa aérea custa a Israel aproximadamente 285 milhões de dólares, o equivalente ao PIB diário de um país de médio porte, e ainda assim, alguns mísseis causaram danos. Hospitais foram atingidos, redes elétricas colapsaram temporariamente e centenas de israelenses buscaram abrigo em bunkers subterrâneos. Mas o que preocupa analistas militares não é só o ataque em si, e sim o ritmo das trocas. Durante vários dias, Israel e Irã se enfrentaram em ciclos intensos: ataque, retaliação, outro ataque, e a cada novo ciclo o risco de erro aumenta. Um míssil fora de rota, uma cidade estrangeira atingida por engano, um aliado reagindo em cadeia. Qualquer faísca pode detonar um incêndio fora de controle. A chamada Guerra 4.0, baseada em drones autônomos, inteligência artificial, guerra cibernética e sistemas de defesa preditivos, mudou completamente o modo como os conflitos são travados. Não há mais apenas soldados em campo. Há máquinas tomando decisões em milissegundos, algoritmos escolhendo alvos, satélites guiando operações em tempo real. É uma guerra onde a vitória não está só na força, mas na capacidade de ler o inimigo antes mesmo que ele ataque. O Oriente Médio sempre foi uma região de tensões históricas, mas o que vemos agora é algo sem precedentes. Não é apenas uma disputa entre 2 países, é uma disputa entre 2 modelos de poder, 2 visões ideológicas e principalmente 2 estratégias militares que estão moldando o futuro das guerras modernas. Por um lado,
Israel tem uma doutrina baseada em antecipação e neutralização. É um país pequeno, cercado por inimigos, que aposta há décadas em tecnologia para compensar sua desvantagem numérica. Por outro lado, o Irã aposta na resistência estratégica, se arma discretamente, apoia grupos regionais e evita confrontos diretos. Até agora, o que mais preocupa é que os dois lados já cruzaram linhas vermelhas anteriormente não ultrapassadas. Ataques diretos, sabotagens internas, bombardeios em território nacional. Isso altera toda a lógica de contenção que vigorava até então. Apesar disso, há um fator que freia uma guerra total: os custos. Israel já começa a sentir o peso da guerra prolongada, com um gasto diário de quase 300 milhões de dólares apenas com defesa. Cada novo ataque do Irã não fere só fisicamente, fere economicamente. A pressão internacional também aumenta, especialmente de países aliados como os Estados Unidos e membros da União Europeia, que temem o alastramento do conflito. Do lado iraniano, a situação também é crítica. As sanções internacionais ainda estão em vigor. O país enfrenta crises internas e protestos populares constantes, e os ataques israelenses destruíram boa parte da infraestrutura de mísseis e centros estratégicos. Além disso, o Irã depende do apoio de aliados regionais para manter sua força, apoio que pode evaporar caso o conflito se intensifique. Em meio a tudo isso, uma questão permanece no ar: o programa nuclear iraniano será completado? E se for, o que isso representa para o equilíbrio da região? Israel já afirmou diversas vezes que não permitirá que o Irã obtenha a bomba. Mas até onde ele está disposto a ir para impedir isso? O Irã, por sua vez, argumenta que seu programa é pacífico, mas se sentir que está prestes a ser atacado, pode decidir usar esse trunfo como última cartada, o que nos colocaria em uma rota de colisão com consequências imprevisíveis. Este não é um conflito comum, é um laboratório de guerra moderna. Cada drone abatido, cada míssil interceptado, cada operação de sabotagem mostra que as guerras do futuro não dependem apenas de tanques e soldados. Dependem de algoritmos, satélites, inteligência artificial e inteligência cibernética. Mas, no fundo, por trás de toda essa tecnologia, ainda está o mesmo conflito ideológico que começou em 1979. O que mudou foi a forma de lutar, mas o objetivo continua o mesmo: sobrevivência, poder e influência. E a pergunta que fica é: qual é o limite da contenção? Quanto tempo um conflito desse tipo pode durar sem virar uma guerra total? A resposta ainda é incerta, mas uma coisa é clara: o que está acontecendo entre Irã e Israel em 2025 é mais do que uma guerra entre dois países. É uma redefinição do equilíbrio de forças no Oriente Médio e talvez no mundo.